Olá, sou o professor Paulino da disciplina de Matemática. Hoje iremos estudar retas paralelas cortadas por uma transversal. O programa da aula de hoje deverá ser esse que nós estamos observando aqui, ok? A gente vai dar uma revisada, uma definição em retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. Dentro do nosso conteúdo de retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos comentar sobre ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Tranquilo? Bom, primeiramente, retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não se cruzam em hipótese alguma, tá certo? Elas têm que estar com a mesma inclinação, tá bom? E aqui embaixo nós colocamos um exemplo, né, que representa bem quanto que duas retas são paralelas. Não é obrigado que elas sejam necessariamente sempre da mesma forma como nós estamos observando aqui. Desde que elas não se cruzem e tenham a mesma inclinação, né? E então elas vão ser retas paralelas, ok? Tranquilo? Retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, ok, gente? Elas se cruzam em um único ponto. Vamos imaginar que esse ponto onde elas se cruzaram aqui, ó, seja bem aqui, ó. Eu vou chamar aqui de ponto P, tá bom? Então, retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, ok? Retas perpendiculares. Gente, as retas perpendiculares, elas são um tipo de retas concorrentes, porque elas também se cruzam em um único ponto, né? Vamos imaginar que esse ponto que elas se cruzaram seja aqui. Eu também vou chamar de ponto P. O detalhe aqui, pessoal, é que as retas perpendiculares, elas vão se cruzar em um único ponto, formando ângulos de 90 graus, tá certo? Então, quando essas retas que são concorrentes se cruzarem em um único ponto e formarem ângulo de 90 graus, você pode dizer seguramente que essas retas são perpendiculares, ou seja, a reta R e a reta S são retas perpendiculares. Existe uma maneira de a gente representar, ó. Pode ser assim também, ó. A reta R simbolicamente é perpendicular à reta S. Se você ver esse símbolo em algum local, um Tzinho de cabeça para baixo, é referente à perpendicularidade. Quer dizer que são perpendiculares. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Pessoal, agora aqui nós vamos de fato estar começando o que a gente vai estudar hoje. Uma reta transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum, isso que a gente acabou de ver, tá bom? Uma reta vai cortar a outra em um único ponto. Duas retas paralelas, então aqui ó, as retas R e as retas S, se forem cortadas por uma reta T transversal a ambas, ou seja, as retas R e S, formará ângulos como os que nós estamos observando aqui, tá bom? Então, você tem duas retas, reta R e reta S, elas são paralelas, não tem ponto comum, estão na mesma inclinação. E elas são cortadas por uma reta transversal T, que tem um ponto comum com a reta R, e essa mesma reta tem outro ponto comum com a reta S. Vai formar ângulos conforme nós estamos observando aqui, ó. Vão formar 8 ângulos, aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Aqui tem ângulos suplementares, que você tem que saber o que são ângulos suplementares. Aqui tem ângulos opostos pelo vértice. Aqui tem ângulos que são correspondentes, tem ângulos que são adjacentes, tem ângulos que são alternos e tem ângulos que são colaterais, ok? Continuando.
ângulos suplementares. Professor, o que são ângulos suplementares? São ângulos, né, que tem soma igual a 180 graus, tá certo? Por exemplo, vocês devem lembrar que quando nós estudamos geometria, os ângulos suplementares eles eram representados desse jeito aqui, ó, um ângulo de meia volta, tá certo, pessoal? Desse jeito aqui. Você tem aqui, por exemplo, uma reta R e você tem aqui um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta, ele equivale a 180 graus. Então, olhando aqui rapidamente aqui, pessoal, os ângulos que são suplementares, eu vou olhar para essa figura. Vou só indicar aqui os ângulos que são suplementares. Por exemplo, ângulo A e ângulo B, eles formam um ângulo de meia volta. Quem mais? Ângulo A e ângulo D são suplementares. Quem mais aqui? Ângulo D e ângulos C formam um ângulo de meia volta. Quem mais? Ângulo B e ângulo C são suplementares. Olhando aqui para baixo, o ângulo E e o ângulo F formam um ângulo de meia volta. Quem mais? O ângulo E e o ângulo H também são suplementares, formam um ângulo de meia volta. O ângulo H e o ângulo G, eles formam um ângulo de meia volta também. O ângulo F e o ângulo G também são suplementares. Só para vocês ficarem atentos, pessoal. Às vezes uma situaçãozinha dessa aqui ajuda a gente a sair de diversos problemas dentro de uma prova, tá bom? Ângulos suplementares são ângulos que têm soma igual a 180 graus. Formam um ângulo de meia volta, ok? Tranquilo? Ângulos opostos pelo vértice. O próprio nome já está dizendo, são ângulos que se opõem pelo vértice. E eles são congruentes, ok, pessoal? Eles são congruentes, ou seja, eles possuem mesma medida, tá certo? Eles possuem mesma medida, diferentemente dos ângulos suplementares. Só para revisar para vocês aqui, ó. Os ângulos suplementares, gente, eles não são congruentes, eles são suplementares. Ou seja, o valor de um, se você tiver um deles, o outro ângulo vai ser o que falta para chegar em 180. Só voltando aqui, ó. Se eu tenho um ângulo que é 120 graus e eu quero o suplemento dele, então o suplemento dele vai ser o que falta para 180. Vai ser o que, ó? 60. Ou seja, os ângulos de 120 e o ângulo de 60 graus são ângulos que são suplementares, ok? Só para reforçar a ideia. Já nos ângulos que são opostos pelo vértice, gente, eles possuem a mesma medida, eles apenas se opõem pelo vértice. Aqui, ó, os ângulos aqui que são opostos pelo vértice, eles vão ter as mesmas cores, não todos, é claro, mas por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles são opostos pelo vértice, porque eles estão se opondo, gente, pelo vértice. O valor que é o A é o C. Outro par de ângulo que é oposto pelo vértice, o ângulo B e o ângulo D são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Vamos olhar aqui para a parte de baixo aqui, ó. O ângulo E e o ângulo G são opostos pelo vértice. O ângulo F e o ângulo H. O ângulo F e o ângulo H também são opostos pelo vértice. Todos são congruentes aqui, ok? Uma questão que envolva um conteúdo desse, é importante você ter conhecimento de quando que dois ângulos são opostos pelo vértice. Você tem que lembrar, sobretudo, que eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida.
Ângulos correspondentes. Então prestemos bastante atenção aqui, pessoal, para a gente observar, porque eles são muito confusos, ângulos correspondentes e ângulos colaterais, que a gente vai estudar daqui a pouco. Para início, gente, ângulos correspondentes, eles têm que estar do mesmo lado da reta transversal. Aqui no caso, a reta transversal é a reta T, né? E essas são paralelas. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas. Tem duas vezes aqui a palavra reta, mas é só uma. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes, ou seja, eles têm que ocupar a mesma posição. Tá bom? Elas, no caso, os ângulos, apresentam a mesma medida. Então, pessoal, muito importante você saber que os ângulos correspondentes, eles também são congruentes. Grave bem esta informação. Ângulos correspondentes possuem mesma medida. São correspondentes, tá bom? São congruentes, perdão. Os pares de ângulo de mesma cor, aqui no caso aqui, a gente vai representar para nós os ângulos que são correspondentes. Para ficar mais fácil, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Um deles dentro da região aqui, ó, entre as retas paralelas, e o outro fora. Por exemplo, o ângulo E e o ângulo A, eles são correspondentes, ó. O E está dentro da região compreendida entre as retas que são paralelas e o outro está fora, que no caso é o A. Outra situação, o ângulo F e o ângulo B, eles são correspondentes, ou seja, possuem a mesma medida. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, do lado direito. Um deles, no caso o F, dentro da região delimitada pelas retas que são paralelas e o outro fora, que é o ângulo B. Seguindo aqui essa mesma ideia, o que é que você tem aqui, pessoal? O ângulo E e o ângulo A, que são correspondentes, e o ângulo F e o ângulo B, que também são correspondentes. Agora vamos ver esses de azuis. Vamos lá. O ângulo D e o ângulo H, gente, eles também são correspondentes. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, do lado esquerdo. O ângulo D dentro da região compreendida entre as retas paralelas e o ângulo H do lado de fora, aqui para baixo. E você tem também, gente, o ângulo C, né? Quem é o correspondente dele? O ângulo G. Nessa posição que eles estão aqui representados, eles são correspondentes. Tranquilo? Grave bem. Tem que estar do mesmo lado da transversal. Um deles dentro da região compreendida entre as retas paralelas e o outro fora. Então, nesse caso, ele vai ser serão ângulos correspondentes. E o mais importante, gente, os ângulos correspondentes, eles são congruentes, possuem a mesma medida. O E e o A têm a mesma medida, F e B têm a mesma medida, D e H possuem a mesma medida, assim como C e G possuem a mesma medida. Na hora que a gente estiver fazendo exercício, vai ser bastante importante você lembrar disso aqui. Tranquilo? Ângulos alternos. O próprio nome já diz, gente, alterno está alternando. Um do lado esquerdo e um do lado direito, em relação à transversal. Os pares de ângulos que estão em lados opostos, ou seja, um do lado esquerdo e um do lado direito, né, da reta paralela, são chamados de ângulos alternos. E nós temos, pessoal, dois tipos de ângulos alternos. Os alternos internos e os alternos externos. Tudo isso aqui em relação às retas paralelas. Outra informação muito importante, mas muito importante mesmo. Os ângulos alternos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles possuem mesma medida, gente. Mesma medida. Isso é muito importante. Bom, quando é que os ângulos, aqui no caso, são alternos? Gente, eles vão alternar de forma internamente quando eles estão aqui, ó, na região compreendida entre as retas paralelas. No caso aqui, ó, os de vermelho, o D e o F, eles estão alternando, formando X. E o outro
Esse aqui, ó, o ângulo E e o ângulo C. Estão alternando de forma o quê? Interna. Interna por quê? Porque estão dentro da região delimitada pelas retas paralelas. Ok? Esses são os ângulos alternos internos. Estão alternando, formando aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, formando X. E os alternos externos, pessoal, eles vão estar alternando de forma externa. Todos os dois vão estar fora dessa região interna aqui, ó. Não tem nenhum dentro da região compreendida entre as retas que são paralelas. Por exemplo, aqui, ó. Eles vão continuar alternando, um do lado esquerdo e um do lado direito. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo G, esses dois ângulos de verde, eles estão alternando, gente, só que externamente em relação a essas retas paralelas, em relação às retas R e em relação à reta S. O outro par de ângulo que é alterno externo é o H e o B. Um do lado esquerdo, no caso o H, e do lado direito que é o B. Estão alternando de forma externa. Esses pares de ângulos que estão alternando, gente, sejam eles de forma interna ou de forma externa, eles são congruentes. Eu não vou colocar aqui os pares porque tá facilmente, gente, aqui dá para você compreender. Você consegue ver, né, visualizar os pares de ângulos de mesma cor, eles são alternos, tá bom? Aqui do lado esquerdo são os alternos internos, aqui do nosso lado direito são os alternos externos. Estão de lados opostos e possuem a mesma medida, sendo congruentes. E os ângulos colaterais? Cuidado para você não confundir ângulos colaterais com ângulos correspondentes. Muita gente confunde. Eles também, pessoal, estão do mesmo lado da transversal. Eles estão do mesmo lado da reta transversal. Como assim, professor? Os ângulos correspondentes agora há pouco, eles também estavam do mesmo lado. Outro do lado esquerdo, outro do lado direito. A diferença, pessoal, que os ângulos colaterais, ou eles estão todos entre as retas paralelas, que é o caso aqui dos colaterais internos, ou eles estão situados fora das retas, fora desse espaço aqui, ó, das retas paralelas, que vai ser considerado, no caso, ângulos colaterais externos. Vamos ver aqui, pessoal, ó, por exemplo, aqui, ó, o ângulo E e o ângulo D, o ângulo E e o ângulo D são par de ângulos que são o quê? Colaterais. De que tipo? Internos, porque eles estão compreendidos aqui, ó, nessa região entre as retas R e reta S. Da mesma maneira, o ângulo ABCD, ou seja, o ângulo C e o ângulo F, eles são colaterais internos. Pessoal, os ângulos que são colaterais internos, eles são, isso aqui é muito importante, gente, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dois tem que dar 180. É aquele exemplo que eu falei, do 120 e do 60. O valor que for um, o outro tem que ser o que completar 180. Gravem bem essa informação. Tá bom, pessoal? Aqui são os colaterais internos. Eles estão tudo do mesmo lado, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Se for interno, eles estão compreendidos entre esta região das duas retas paralelas. Se for externo, eles também estão do mesmo lado, ou do lado esquerdo ou do lado direito. A diferença aqui é que eles vão estar fora dessa região aqui, ó, compreendida entre as retas paralelas. Aqui no caso, ó, o ângulo A e o ângulo H, para facilitar, coloquei aqui as mesmas cores, e o ângulo B e o ângulo G, eles são colaterais externos. Não se esqueça que os colaterais externos, pessoal, são ângulos de que tipo? São ângulos suplementares, ângulos cuja soma tem que ser igual a 180 graus, ok? Para não confundir colaterais
com correspondente, pessoal, só você imaginar, os colaterais também estão do mesmo lado da reta paralela, ou tudo dentro dessa região aqui, ó, compreendido entre as retas paralelas, ou tudo fora. Lá nos ângulos correspondentes, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Lá nos ângulos correspondentes, o que acontece? Só um deles está aqui compreendido nessa região, que aqui no caso é o E, e o outro está fora da região das retas paralelas, que aqui no caso é o A. Ok? O F está aqui dentro e o B está lá fora. Aqui, ó, colocamos aqui. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, o D está dentro dessa região e o H está fora. Eu coloquei aqui, ó. O C está dentro dessa região compreendida entre as retas paralelas e o G está fora. Certo? Isso aqui são ângulos correspondentes. E os correspondentes são congruentes, enquanto que os ângulos colaterais são suplementares. Tá ok? Então, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, você pode utilizar o canal do professor de Timon e tá perguntando, tirando alguma dúvida, ok? Grande abraço a todos.